Estamos de volta hoje, mais uma vez, com o nosso canal. E aí, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve logo aí para não esquecer. Dá bastante like aí nos vídeos. E hoje o nosso tema é arte e cultura indígena brasileira. Solta a vinheta! 1, 2, 3, come on! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a herança cultural dos povos indígenas no Brasil. Você sabe como vivem os índios no Brasil? Há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil. Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Existem hoje 690 terras indígenas em todo o país. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas, exceto no Piauí e no Rio Grande do Norte. Mas os índios não vivem apenas em terras indígenas. Há comunidades indígenas circulando por beiras de rios, em cidades amazônicas e até em algumas capitais brasileiras. Isso acontece principalmente porque, para os povos indígenas, os espaços em que se mora, planta, caça ou caminha vão além das fronteiras criadas pelo homem branco. E por que ninguém deixa de ser índio por estar em uma região considerada urbana, fora das fronteiras definidas para suas terras? A oca é a mais comum habitação indígena, principalmente entre os índios da família Tupi-Guarani. Consiste em uma grande cabana feita com troncos de árvores e cobertas com palha ou tronco de palmeira. Na oca podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Claro que hoje em dia nem todas as tribos habitam em ocas. Existem tribos que vivem em conjuntos habitacionais de casas de alvenaria, dispondo de toda a infraestrutura moderna. Há no momento uma grande discussão no país sobre a questão das demarcações das terras indígenas. A realidade é que o povo indígena vem perdendo terras por conta da aprovação de medidas do governo federal. E com isso vivem em conflitos com ricos fazendeiros, empresários, invasores de terras que só visam o lucro e o desmatamento. Mas a herança cultural indígena no Brasil é muito forte e influencia os nossos costumes e tradições. É principalmente na arte que a cultura indígena brasileira resiste e permanece viva na nossa memória e na memória do povo brasileiro. A arte indígena brasileira, ela compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam umas das outras. Logo, isso também interfere na maneira como elas produzem a sua arte. Dessa forma, a arte indígena brasileira, ela guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palhas e cipós, nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Para desenvolver essa arte, os índios também fazem uso de outros elementos complementares, como a madeira, miçangas, palmas, sementes, cipós, couros, ossos, casca de coco, dentes, conchas, garras, diversos materiais extraídos da própria natureza. Os índios também foram os primeiros habitantes encontrados no país pelos colonizadores portugueses. Inclusive, durante a chegada dos desbravadores de terras aqui no Brasil, os portugueses ficaram deslumbrados com tamanha criatividade, mas, contudo, eles apreciavam a arte de maneira não muito agradável, ou não agradável mesmo para eles, que era explorando os índios ou realizando permutas em troca de trabalho escravo. Eles exploraram demais os índios e fizeram com que eles sofressem muito, impondo uma cultura a qual eles não estavam acostumados ou não conheciam mesmo. Vamos ver agora um pouco dessa rica arte indígena. A cerâmica
é uma arte indígena brasileira típica da tribo de Marajóis, localizada na Amazônia. Para os marajoaras e também as outras tribos que a produzem, a cerâmica possui um valor muito simbólico, pois muitas delas eram usadas para guardar corpos de entidades importantes da tribo. Eles utilizavam urnas funerárias feitas de cerâmica do próprio barro para guardar aí os restos mortais dessas pessoas importantes, dos componentes mais importantes da tribo. Contudo, até os dias atuais ainda são produzidas urnas funerárias feitas em cerâmicas, além de outros produtos como pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas, instrumentos, entre outros. A arte marajoara, inclusive, se destaca por produzir um tipo de cerâmica com qualidade e rara beleza. As mulheres são as grandes produtoras desse tipo de arte. Em período de seca, elas coletam barro nas margens dos rios. E para dar liga, elas acrescentam outros componentes orgânicos e minerais, como por exemplo pó de madeira. Então elas vão lá nas beiras dos rios e ficam coletando esse barro. Em alguns lugares são conhecidos como argila, mas é aquele barro mais avermelhado. E aí elas vão misturando com esses componentes naturais, orgânicos ou minerais para produzir essa arte. Bem, vocês vão perceber que a mulher ela tem essa função específica, né, da criação interna desses instrumentos, desses objetos, dessa arte indígena dentro da tribo. Algumas tribos gostam de aprimorar a cerâmica com diferentes desenhos. Um fato curioso na produção de cerâmica é que a maioria dos índios que produzem essa arte, eles não utilizam a roda do oleiro como suporte, e mesmo assim eles conseguem belas criações. A roda do oleiro é um instrumento que os artesãos utilizam para fazer, nas olarias, para fazer aquela cerâmica de barro. O instrumento ele fica girando com o pé, e a roda fica girando ali de madeira com o barro em cima para moldar ali aquela peça que eles querem fazer. Os índios eles não utilizam essa roda e mesmo assim conseguem fazer essa arte linda marajoara. Vamos falar um pouco da pintura corporal indígena. A pintura corporal, ela é sem dúvida a arte indígena brasileira mais representativa dos índios. Isso porque ela não busca apenas um valor estético, não busca só a beleza, mas sim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Ela é muito utilizada durante os rituais e principalmente uma forma de diferenciar os grupos, identificando a posição hierárquica das entidades mais importantes dentro da tribo. Para realizar a pintura, os índios utilizam tintas naturais, feitas à base de plantas e frutas. A cor branca é alcançada com o uso da tabatinga, já aquela tonalidade vermelha, por sua vez, ela é obtida com o urucum ou com as raízes dos manguezais também. Outros frutos, como o jenipapo, também são bastante usados. O jenipapo dá aquela coloração mais escura nas pinturas indígenas. Dentro dos rituais, os desenhos, eles buscam relatar momentos e sentimentos específicos. As pinturas mais elaboradas pertenciam à cultura dos cadivéus. E além disso, cada tribo aplica os seus costumes nos desenhos. Existem grupos que optam por pintar as crianças diferentes dos adultos. Então, cada um na tribo tem uma função e tem uma posição hierárquica. Essas pinturas corporais também dizem, até se uma outra tribo for visitar aquela tribo, pelas pinturas corporais, eles já sabem, eles compreendem quem é cada um dentro daquela tribo. As pinturas corporais indígenas, elas obedecem geralmente um padrão específico dessa cultura, que é chamado de grafismo indígena. O grafismo, ele possui algumas características básicas. Eles são inspirados na natureza,
nas folhas de árvores, escamas de peixes, movimentos de cobras, cascos de tartarugas, peles de animais. O grafismo pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e nos utensílios, marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho na pintura corporal, por exemplo, pode identificar a quantidade de filhos, a ocupação do índio dentro da tribo ou o cumprimento dos ritos de passagem. O grafismo é uma forma de identificação interna dentro daquela sociedade indígena, além da identificação étnica quando comparada a outras tribos. Algumas características desse tipo de arte são a simetria, as formas simples e sempre relacionadas à natureza, sendo normalmente feitas por mulheres. Um exemplo são as tatuagens hoje em dia, elas têm muito dessa cultura indígena. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tatuagem que é toda inspirada nesse grafismo indígena. Fui eu mesmo que criei e me inspirei justamente nessa cultura indígena. A arte plumária indígena é uma das que mais chamam a atenção pelo colorido, pela exuberância. As plumas indígenas são produzidas com penas plumas de pássaros. Elas são usadas para ornamentar cocais, brincos, pulseiras, colares, etc. Os cocais, por exemplo, eles são bastante usados durante as manifestações de ritos. A plumagem também é um exemplo de arte indígena brasileira usada para distinguir a posição. Dentro da tribo, a hierarquia ela pode ser diferenciada através do tipo de pena que eles utilizam aí nos cocais. Por isso, na maioria das vezes, são usadas por homens, já que esse normalmente possui uma posição cultural maior que as mulheres dentro das tribos. A confecção das plumas passa por todo um ritual até a sua produção final. Primeiro, eles realizam a caça do pássaro, em seguida o tingimento, que chama tapiragem, e recorte da forma desejada, e por fim, as amarrações nos acessórios. As plumagens representam ainda marcações e simbologias diferentes. Há tribos que usam no dia a dia, e outras preferem usar somente em época de festas e rituais. Alguns transmitem mensagens de idade, de sexo, outras de filiação e da posição social. Uma arte também bem representativa da cultura indígena no Brasil é a cestaria. As sociedades indígenas no Brasil são detentoras da mais variada técnica de confecção de trançadas, utilizando-se delas para a confecção de cestos, que estão entre os objetos mais usados, pois estão associados a vários fins. A maioria das cestas indígenas, elas são confeccionadas com palhas e folhas de palmeiras. Elas são feitas por mulheres que utilizam diferentes técnicas de trançado para dar um aspecto mais bonito à peça. E são usadas para armazenar alimentos, guardar materiais, coar líquidos, peneirar farinha, entre outras. Os cestos recipientes guarani, eles são confeccionados de lasca de taquara e são previamente pintadas em trama serrada, que é aquela trama que vai, uma tira dessa fibra natural passando pela outra, apresentando desenhos geométricos representativos de losangos. Em geral, elas apresentam as cores verde, rosa, roxo, vermelho, amarelo e azul, e geralmente elas possuem tampa. Outro exemplo de arte indígena brasileira são as máscaras produzidas pelos índios. Elas são feitas com cascas de árvore e cabaças de palha de buriti. São usadas em danças cerimoniais e no momento dos rituais elas representam a figura viva do ser sobrenatural que os índios tanto acreditam e cultuam. Para os índios, esse simbolismo é uma maneira de aproximá-los das forças sobrenaturais, onde eles sentem que essas forças os ajudam a ler os códigos escritos
nos rituais, né, e mitos. Além disso, os índios atribuem o uso da máscara à representação de entidades que conflitaram com eles lá no passado, e sendo assim, durante as cerimônias, essas máscaras são usadas para acalmar essas mesmas entidades. Além desses exemplos, a dança é outro tipo de arte indígena brasileira. Isso porque os índios realizam a dança para quase tudo, desde celebração de uma colheita até fazer homenagem para as pessoas mortas. A dança indígena, ela é, portanto, um costume muito característico entre os índios, no qual eles têm a intenção de realizar um ritual. Os motivos são os mais diversos. Eles dançam para espantar maus espíritos, espantar doenças, pedir ou agradecer tempos de colheita, ascensões dentro das tribos, mudança entre fase jovem e adulta, dentre outros. Geralmente eles dançam para tudo, até em rituais de passagem, que é o ritual quando morre alguém dentro da tribo, eles dançam também. Ela é realizada tanto por homens quanto por mulheres. Nas danças é muito comum o uso de outros tipos de arte indígena, como o uso de plumagens, acessórios, as pinturas corporais, que podem variar de acordo com o motivo que eles estão ali no ritual que eles estão comemorando. As danças indígenas mais conhecidas são o toré, que está relacionado à união entre os índios da nossa região nordeste do país, mais a cultura de outros povos indígenas, e o carube, que tem a finalidade de homenagear os antepassados, as pessoas mortas. Além de produzir toda essa arte, os índios produzem também utensílios para utilizar no seu dia a dia. Entre os principais objetos, temos cuias, cestos, cabaças, redes, remos, flechas, bancos, máscaras, esculturas, mantos e cocares também. Esses objetos são utilizados como moeda de troca ou são comercializados para o homem branco com a finalidade de geração de renda para a tribo. A confecção de objetos indígenas envolve o conjunto e o uso de pigmentos naturais, como as plumas, as fibras vegetais, argila, madeira e pedras. Eles são conhecidos por fabricarem arcos perfeitos, flechas, enfeites plumários, como cocares, braceletes, cintos e brincos, e objetos de madeira, como o pilão, que é aquele que eles usam para moer os grãos, né, principalmente o milho. A arte indígena é muito rica e diversificada. Os índios, eles tradicionalmente trazem trabalhos manuais, eles fazem esses trabalhos manuais e constroem objetos e peças que são considerados artes para nós, mas que para eles são apenas utilitários. Em geral, o artesanato indígena é produzido para ser utilizado em rituais ou tradições cotidianas da tribo. Chegamos ao final de mais uma aula, de mais um encontro. Espero que tenham curtido esse tema. É um tema que eu gosto muito, que eu carrego dentro do meu coração, que é a arte indígena brasileira. Por isso que vocês estão vendo aí essa imagem. Eu já visitei 2 aldeias em Porto Seguro. Gosto, curto, cultivo e acho que a identidade cultural do povo brasileiro deve ser fortalecida e respeitada. E o nosso desafio hoje, claro que é uma homenagem a essa linda cultura da arte indígena brasileira. Temos aqui a imagem de uma cesta feita com esse trançado indígena, mas para fazer essa cesta vocês vão assistir a um outro vídeo que já está disponível aí no canal e tem todo o processo de fazer um trançado inspirado na cultura indígena. Assistam e façam esse desafio. Muito obrigado a todos. Continuem curtindo, dê like, bastante like, ajudem aí o canal e se inscrevam. Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau.